que é muito importante, aliás, muito conhecido de vocês, que nós vamos falar sobre antivírus, que também podem ser chamados de anti-malware. Por que isso? Porque quando a gente diz que tem no nosso computador instalado um programa antivírus, na verdade ele protege sim contra vírus de computador, detectando e removendo o vírus. Mas esses chamados antivírus, eles também protegem contra outros tipos de malware, contra outros tipos de programas maliciosos, como por exemplo o Worm, que é o verme, o Trojan, que é o cavalo de Troia, o ransomware, que é o programa que cobra resgate. Então, quando a gente fala de um antivírus, ele na verdade é muito mais que um antivírus. Ele é um verdadeiro anti-malware, porque protege não somente contra os vírus, mas contra outros tipos de programas maliciosos. Então, a gente pode dizer que um antivírus, tecnicamente, serve para prevenir, procurar, detectar e remover programas maliciosos, os chamados malware, entre eles, claro, os vírus de computador. Esses sistemas antivírus, eles usam diversas técnicas para a detecção de vírus e malware no sistema. Essas técnicas recebem algumas classificações, como, por exemplo, a técnica para a detecção por assinatura, a técnica de detecção por heurística. O que significa cada uma delas? Quando a gente fala que o antivírus está usando a técnica da assinatura, isso quer dizer que detectam-se os vírus ou os tipos de programas maliciosos ou os malware que são conhecidos e que estão incluídos na lista de assinaturas atualizada daquele sistema antivírus. Só que essa técnica de detecção por assinatura, ela tem um probleminha. Por quê? Porque esse procedimento, essa técnica, ela não garante a detecção de novos tipos de vírus de computador que foram criados, por exemplo, de repente ontem e hoje, que estão atacando o sistema. Porque a técnica da assinatura é uma técnica que precisa ter lá dentro do sistema antivírus, lá dentro do anti-malware, precisa ter a assinatura de como é aquele tipo de vírus, de como é aquele malware. E aí, quando aquele malware ataca o sistema, o antivírus reconhece que aquilo é um malware, reconhece que aquilo é um vírus, porque ele tem já dentro dele a assinatura que mostra o funcionamento desse tipo de malware. Então essa técnica de assinatura ela é boa porque previne esses diversos tipos de malware e vírus que já são conhecidos, que estão incluídos na lista de assinatura do sistema antivírus, mas ela tem esse problema, porque essa técnica não vai garantir a detecção de novas variantes de vírus, de novos tipos de vírus de computador ou malware. E é para isso que existe a chamada técnica da heurística. Essa é uma outra técnica que os antivírus hoje em dia, todos eles têm, todos eles utilizam, que é justamente detectar um vírus ou um malware que ainda é desconhecido, do qual ele ainda não tem a assinatura. Mas ele consegue detectar que aquilo é um malware, que aquilo é um vírus, por meio de sua ação ou comportamento anômalo no sistema. Quer dizer, o vírus ataca o computador, ou o malware ataca o computador, e ele começa a exercer dentro desse sistema um comportamento, uma ação anômala a esse sistema. E aí o antivírus então consegue detectar que aquilo é um possível vírus de computador ou que aquilo é um possível malware. Então essa técnica da heurística, ela ajuda então na detecção justamente desses vírus ou malware que ainda são desconhecidos para o sistema antivírus, né? Isso é muito importante que a gente diga aqui essa diferença. Outra coisa, pode ser que essas técnicas que eu acabei de mencionar de detecção gerem o que a gente chama de falso positivo, que é apontar uma atividade como sendo maliciosa ou como sendo anômala, quando na verdade trata-se de uma atividade legítima. Então o que é um falso positivo? É o antivírus dizer, olha, tem um vírus, isso aqui, esse arquivo aqui tem um vírus de computador nele. Mas quando foram realizar uma verificação mais aprofundada, verificaram que não tinha um vírus de computador naquele arquivo. Ele achou que era um vírus de computador. Isso é um falso positivo. Então, apontar uma atividade como sendo mal intencionada, como sendo maliciosa, como sendo anômala, quando na verdade era uma atividade legítima do sistema. Acontece, antivírus gera um falso positivo e isso é do jogo. Como também existe o que a gente chama de falso negativo, que é apontar uma atividade como sendo legítima, dizer, ó, isso aqui é uma atividade legítima, quando na verdade trata-se de uma atividade maliciosa, mal intencionada ou anômala. Aí é um falso negativo, quando o antivírus, vamos supor, deixa passar.
ele acreditou que aquilo era uma atividade legítima, quando na verdade era um ataque por vírus ou era um ataque por programas maliciosos e ele achou que era legítimo. E isso é um falso negativo. Então os antivírus podem gerar tanto falso positivo como podem gerar também falso negativo, certo? Existem vários e vários antivírus no mercado. Diversas questões de provas de concurso pedem que eu saiba a lista dos nomes desses antivírus mais reconhecidos no mercado como sendo de fato antivírus ou anti-malware, como o caso do Avast. Vamos fazer aqui uma listinha, ó. Tem o Bitdefender, muita gente, quando eu fiz outras aulas, não citei o Bitdefender, disse, professor, eu uso o Bitdefender no meu computador. Perfeito, aqui eu faço uma lista de alguns, mas é claro que alguém aí pode ter um ou outro antivírus adicional e é só colocar no seu estudo a lembrança, né? Então tem o Bitdefender também, o Norton, um dos mais famosos sistemas antivírus do mercado, o Panda. Panda recebeu por muitos anos aí a preferência de alguns usuários, o Panda antivírus, o Kaspersky, esse muito eficiente, considerado um dos mais eficientes sistemas antivírus do mercado, aqui o McAfee, que também é um sistema antivírus, o Avira, outro. Então, vou passando aqui uma listinha e vocês vão anotando aí para lembrar isso no dia da prova. Aqui o Node 32, que é da E7, também tem o E7 antivírus, aqui tem o E7 Node 32, já caiu em provas de concurso, também é importante lembrar como sistema antivírus. O Komodo, um outro sistema antivírus, o AVG, bem famoso aí, durante muito tempo muita gente teve instalado. O AVG depois teve uma aquisição aí pela Norman, então a Norman agora é parte da AVG, então tem uma união aí de alguns sistemas. O F-Security antivírus também mostrando aí. E um bem famoso que tem dentro do Windows, pessoal, é o antivírus do Windows Defender. E aqui merece uma explicação. Quando a gente tinha instalado o Windows 7 na nossa máquina, tinha o firewall do Windows, tinha o Windows Defender e tinha o Microsoft Security Essentials. Isso lá no Windows 7, onde o firewall exercia a função de firewall para proteger o computador contra invasões. O Windows Defender, naquela época do Windows 7, era apenas um anti-spyware para remover programas espiões. E o Microsoft Security Essentials era quem exercia a função de antivírus. Isso lá no Windows 7. Quando veio o advento do Windows 10, a regra do Windows 10 agora é um pouco diferente. Nós temos a Windows Defender Security Center, que é a chamada central de segurança do Windows Defender dentro do Windows 10, e aí dentro dessa central de segurança do Windows Defender nós temos o Windows Defender Antivírus e temos o Windows Firewall, que também pode ser chamado de Windows Defender Firewall. E aí o Windows Defender Antivírus faz a função de antivírus ou anti-malware e também de anti-spyware, quer dizer, anti-programa espião. Enquanto o Windows Firewall, ou simplesmente o Windows Defender Firewall, ou simplesmente o Windows Firewall, faz a função de firewall, protegendo o computador ou a rede contra tentativas de invasão. Então esse é o panorama atual dentro do Windows 10 em relação ao termo Windows Defender, né? Aqui, dito pelo próprio Windows 10, vamos ler um pouquinho o que eles dizem. Windows Defender Antivírus oferece proteção abrangente, contínua e em tempo real contra ameaças de softwares como vírus, malware e spyware em e-mails, aplicativos na nuvem e na web. Essa é a função, então, do Windows Defender Antivírus, justamente ser um anti-malware bem completo contra programas maliciosos. Já o Windows Defender Firewall, esse é projetado para impedir que hackers ou softwares mal intencionados obtenham acesso ao seu dispositivo por meio de uma rede ou da própria internet. Quer dizer que o Windows Firewall, o Windows Defender Firewall, serve para proteger o computador contra invasões. E aí é muito importante que eu tenha um antivírus instalado, como o caso do Windows Defender antivírus instalado e constantemente atualizado, mas que eu tenha também o meu Windows Firewall ou outro firewall qualquer também ativado no sistema para proteger contra invasões, porque são coisas diferentes. Uma coisa é proteger contra invasões, isso quem faz é firewall. Outra coisa é detectar e tentar remover vírus e outros tipos de malware, isso quem faz são os sistemas antivírus, que também são chamados de anti-malware. Vamos para as questões de prova sobre esse assunto, pessoal. Então, vem comigo e acompanha a leitura. Primeira questão diz, são exemplos de programas antivírus, exceto todos os seguintes, exceto o Kaspersky, um dos mais seguros que tem, a Avast também é antivírus e a AVG também é antivírus. Agora, o Quicken não é.
Então vamos botar aqui a resposta, a letra C de Canadá como exceto. O Quicken é um programa de gestão financeira, pessoal, certo? Então, Quicken não é um sistema antivírus. Por isso que eu falei que é importante para as provas saber quais são os principais sistemas antivírus do mercado. Próxima questão, acompanha comigo com relação à informática e internet, julgue os itens a seguir. Um computador pode ser protegido contra vírus por meio da instalação de softwares específicos, como, por exemplo, Norton Antivírus, McAfee Security Center e AVG, que identificam e eliminam os vírus? Perfeito, né, pessoal? Claro que pode, porque todos esses citados ali, tanto Norton, McAfee como AVG, são sistemas antivírus que foram criados para detectar, identificar e, inclusive, eliminar vírus de computador e outros tipos de malware. Portanto, marcamos como certo. Vamos para mais uma questão, vem comigo. Avast, AVG e Node32 são programas, bem, acabamos de ver a listinha lá, né? Tanto o Avast, o AVG como o Node32 são programas antivírus. Aqui da nossa letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma a resposta da questão. Vamos para mais uma, vem comigo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um tipo de ferramenta desenvolvida para detectar, anular e eliminar de um computador vírus e outros tipos de códigos maliciosos. Como acabamos de ver, quem faz isso, quem detecta e elimina vírus e também outros programas maliciosos são chamados antivírus, que são verdadeiros anti-malware. Por isso, letra D de Dinamarca, a resposta. Mais uma questãozinha aí na tela aparecendo com relação à segurança e à privacidade de usuários. No processo de navegação na internet, julgue o item seguinte. Para que um computador esteja efetivamente protegido contra a ação de vírus de computador e contra ataques de hackers, é suficiente que haja no computador um programa antivírus que tenha sido atualizado há no máximo 3 meses, sendo desnecessário, atualmente, o uso de firewall no combate a ataques de hackers. E aí, pessoal, o que vocês acham? Completamente errado, porque nós precisamos sim ter antivírus instalado e atualizado constantemente, não no máximo 3 meses, mas também precisamos sim ter firewall ativado para proteger contra invasão e ataques de hackers, porque o antivírus verifica, elimina vírus e malware, mas é o firewall quem vai proteger contra invasões de hacker, por isso marcamos como errado aqui a questão. Vamos para mais uma? Vem comigo. Um administrador de rede precisa instalar um antivírus na rede. O antivírus adequado para isso é: letra A, Avast, letra B, Writer, letra C, Calc, letra D, Instagram e a letra E, Thunderbird. Pessoal, o único dessa lista que é antivírus é o Avast, ali da letra A de América. Writer é um editor de textos, Calc é uma planilha de cálculos parecida com Excel, Instagram é uma rede social e Thunderbird, ou Mozilla Thunderbird, é um programa de e-mail para enviar, receber, organizar e armazenar as mensagens de correio eletrônico. Então, o único que era antivírus, letra A de América, o Avast. Vamos para mais questão, vem comigo, julgue os itens subsequentes acerca de antivírus. As ferramentas de antivírus que realizam a verificação do tipo heurística detectam somente vírus já conhecidos, o que reduz a ocorrência de falsos positivos. E aí, pessoal, será que heurística é isso? Não, a heurística é justamente tentar detectar vírus que ainda não são conhecidos e não estão na lista de assinaturas. A ferramenta que verifica tipos de vírus, que somente verifica vírus conhecidos, é a técnica da assinatura, porque a heurística é justamente para tentar detectar vírus que ainda não são conhecidos do sistema antivírus. E é óbvio que isso acaba aumentando e não reduzindo a ocorrência de falso positivo, né? Porque ele detecta, às vezes, uma atividade como sendo vírus de computador e era uma atividade legítima. Então, errado aqui essa questão. Vamos para mais uma, vem comigo. Assinale a alternativa correta para descrever o termo utilizado para designar uma situação na qual um mecanismo de segurança aponta uma atividade como sendo maliciosa ou anômala, quando na verdade trata-se de uma atividade legítima. E aí, pessoal, quando ele diz, olha, isso é um vírus, é um malware, é uma atividade estranha, anômala, e na verdade era uma atividade legítima, isso é um falso positivo. Falso positivo é quando dá positivo para vírus, para malware, para atividade mal intencionada, e na verdade não era. Era atividade legítima, por isso letra C de Canadá, a resposta da questão. Beleza, vamos para mais uma questão, vem comigo. Um software antivírus é um programa responsável por, letra A, dividir os recursos da máquina entre os processos em execução,
Letra B, prevenir, procurar, detectar e remover programas maliciosos. Perfeito a letra B, porque os chamados antivírus são muito mais do que antivírus, protegem contra diversos programas maliciosos, diversos tipos de malware, por isso B de Brasil, o gabarito e a resposta desta questão. É isso aí, pessoal. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei.